Alguns números são apenas números. Eles existem, desempenham seu papel e depois são esquecidos. Mas e se existisse um número que não só molda o universo, mas também carrega em si um segredo profundo? Um número tão fundamental que, se compreendêssemos seu verdadeiro significado, poderíamos entender o próprio tecido da realidade. Esse número é 1 sobre 137, ou, como muitos o chamam, a constante de estrutura fina, também conhecido como número que explica Deus. Mas por que esse número intriga tantos físicos? E o que ele tem a ver com Deus? Vamos embarcar nessa jornada para entender por que 1 sobre 137 pode ser mais do que um simples número. Pode ser a chave para algo muito maior. 1 sobre 137. Parece insignificante à primeira vista, não é? Mas esse pequeno número carrega um dos maiores mistérios da física. Ele aparece em equações fundamentais que governam o universo, e acredite, os maiores físicos da história ficaram obcecados em tentar compreendê-lo. Hoje, vamos explorar o que esse número significa, como ele surgiu e por que alguns acreditam que ele pode ser uma pista sobre algo muito maior, algo divino. Antes de entrarmos no mistério por trás de 1 sobre 137, precisamos entender o que ele é. Esse número representa algo chamado constante de estrutura fina. Mas não se assuste com o nome. Na verdade, é mais simples do que parece. Pense nele como uma espécie de regulador que controla como a luz e a matéria interagem. Imagine um elétron, uma das partículas mais fundamentais que existem, orbitando o núcleo de um átomo. Quando um fóton, a partícula da luz, atinge esse elétron, eles interagem. E o quão forte ou fraca é essa interação é governado pelo número 1 sobre 137. É como se esse número fosse o maestro de uma sinfonia cósmica, onde cada partícula tem seu papel, e a constante de estrutura fina mantém tudo em perfeita harmonia. Esse número aparece em toda parte. Ele faz parte das equações que descrevem como os elétrons interagem com os fótons. Ele está nas leis que regem a eletrodinâmica quântica, a teoria que explica como as partículas carregadas interagem com os campos eletromagnéticos. E o que é mais interessante é que 1 sobre 137 é um número puro. Ele não depende de unidades de medida, ele apenas existe. E aqui está o verdadeiro mistério. Se esse número fosse ligeiramente diferente, apenas um pouquinho, todo o universo como conhecemos seria completamente diferente. Talvez os átomos nunca se formassem. Talvez as estrelas não brilhassem. Talvez, simplesmente, nada existisse. Esse equilíbrio preciso tem feito muitos cientistas se perguntarem: será que esse número foi ajustado de alguma forma? Ou é apenas uma coincidência cósmica? E é exatamente isso que nos leva à próxima parte da nossa história, os físicos que dedicaram suas vidas a tentar entender o mistério de 1 sobre 137. Para entender o mistério por trás de 1 sobre 137, precisamos olhar para as mentes brilhantes que estudaram esse número. O primeiro a notar sua importância foi Arnold Sommerfeld, um físico alemão que, em 1916, introduziu o conceito da constante de estrutura fina. Sommerfeld percebeu que esse número aparecia em equações que descrevem a interação entre luz e matéria. Ele sabia que estava diante de algo grande, mas talvez nem ele soubesse o quão profundo era esse mistério. Mas o mistério realmente começou a ganhar forma quando Wolfgang Pauli entrou em cena. Pauli era um dos maiores gênios da física quântica, conhecido tanto por sua genialidade quanto por seu temperamento intenso. E Pauli, bem, ele era obcecado por 1 sobre 137. Ele acreditava que, se pudéssemos descobrir o porquê desse número ser o que é, estaríamos à beira de uma revelação cósmica. Pauli não via 1 sobre 137 apenas como uma constante física. Para ele, esse número era a chave para entender o universo em um nível fundamental. Ele chegou a escrever cartas a outros físicos sobre sua busca por uma explicação para o número. Ele acreditava que, se compreendêssemos esse número, estaríamos mais perto de desvendar os mistérios mais profundos da natureza. E então temos Richard Feynman. Agora, se você conhece a história da ciência, sabe que Feynman era uma figura à parte, um dos físicos mais carismáticos e brilhantes do século XX. Ele ajudou a desenvolver a eletrodinâmica quântica, uma teoria que explica como as partículas carregadas interagem com a luz.
E Feynman também tinha uma relação especial com 1 sobre 137. Feynman costumava dizer que 1 sobre 137 era um dos maiores mistérios da física. Ele afirmou que ninguém sabia por que esse número era o que era, e que, quando finalmente descobríssemos a razão, seria um momento revolucionário na ciência. Segundo Feynman, esse número carregava consigo uma profundidade que ainda não tínhamos compreendido. E é isso que é tão intrigante. Décadas de estudo, os maiores físicos da história, e ainda não temos uma explicação clara para por que esse número tem o valor que tem. Sabemos que ele é essencial para a estabilidade do universo, mas o motivo por trás disso continua sendo um mistério. Então, onde exatamente encontramos 1 sobre 137? Essa constante aparece em todas as equações que descrevem a interação entre luz e matéria. Sempre que um elétron absorve ou emite um fóton, em qualquer parte do universo, 1 sobre 137 está lá, atuando como um regulador. Mas o que torna isso tão especial? O que realmente destaca 1 sobre 137 é que ele é uma constante que não muda, independentemente do sistema de unidades que você usa. Ele é universal. Em todas as interações eletromagnéticas que ocorrem no universo, lá está ele, oculto nas sombras, como um maestro invisível, regulando a dança de partículas. O fato de essa constante estar presente em todas essas interações fundamentais é algo que muitos físicos consideram verdadeiramente misterioso. Vamos pensar em algo interessante, o princípio antrópico. Esse princípio sugere que as leis do universo, e até mesmo as constantes fundamentais como 1 sobre 137, parecem ajustadas de tal maneira que permitam a existência da vida. Agora, não estou dizendo que isso prova algo divino, mas é curioso, não acha? Se 1 sobre 137 fosse apenas um pouquinho diferente, o universo como conhecemos seria drasticamente alterado. Se essa constante fosse um pouco maior, as forças eletromagnéticas seriam mais fortes, e os átomos não poderiam se formar da maneira que conhecemos. Isso significa que não haveria a química necessária para formar planetas, estrelas ou vida. Se fosse um pouco menor, as forças seriam fracas demais, e a matéria não teria a estrutura suficiente para formar qualquer coisa. E aí, o que restaria? O fato de a constante ser exatamente 1 sobre 137, nem um pouco mais, nem um pouco menos, nos leva a pensar: é possível que haja uma razão oculta para isso? Será que o universo é, de alguma forma, afinado para permitir nossa existência? Ou será que é apenas uma coincidência cósmica? Essas são perguntas que têm atormentado a mente de físicos, filósofos e até teólogos por gerações. Agora, vamos nos afastar um pouco da física e entrar em um território que é igualmente fascinante: a filosofia e a espiritualidade. Por que tantas pessoas chamam 1 sobre 137 de o número que explica Deus? Será que um simples número pode, de alguma forma, apontar para algo além do mundo físico? Um dos motivos pelos quais alguns acreditam que 1 sobre 137 pode ter uma conexão com algo divino é a sua ubiquidade no universo e a sua necessidade para a existência. Se essa constante é tão crucial para a formação da matéria e da vida, então talvez ela represente uma ordem cósmica. E ordem, para muitos, implica design, algo ou alguém que organizou o caos em um universo que funciona com leis precisas. Max Planck, o físico que deu início à revolução quântica, acreditava firmemente que havia uma ligação entre a ciência e o divino. Ele disse uma vez: a ciência não pode resolver o mistério final da natureza. Isso é porque, no último grau, nós mesmos somos parte do mistério que estamos tentando resolver. Em outras palavras, ele reconheceu que, por mais que avancemos na ciência, há algo profundo, misterioso e talvez divino por trás de tudo isso. Einstein, por exemplo, também se deparou com esse mistério. Ele dizia que o que o fascinava não era a complexidade do universo, mas sua compreensibilidade, o fato de que o cosmos segue leis ordenadas e que essas leis podem ser expressas através de fórmulas matemáticas. Para Einstein, havia algo quase milagroso no fato de podermos entender o universo através da matemática. E 1 sobre 137, com toda sua simplicidade e importância, é um exemplo perfeito disso. Agora, não vamos exagerar. Nem todos os físicos acreditam que 1 sobre 137 seja uma prova da existência de Deus.
Muitos consideram essa constante como mais um desafio matemático, uma pista que, um dia, será completamente entendida pela ciência. Mas a questão permanece. Por que esse número, entre todos os outros, é tão especial? Por que ele é tão crucial para a estrutura do universo? A questão de se 1 sobre 137 tem algum significado divino ou se é simplesmente uma constante física pode nunca ser respondida de maneira definitiva. Mas, de qualquer forma, o fato de um número tão pequeno, tão específico, ter um papel tão crucial em nossa existência nos faz refletir. Ele nos lembra de que, mesmo nas menores coisas, podemos encontrar os maiores mistérios do universo. E aí, o que acham? 1 sobre 137, a constante de estrutura fina, é realmente o número que explica Deus? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa. Esse número carrega consigo uma beleza e uma complexidade que desafiam nossa compreensão. Ele nos lembra de que, apesar de todo o nosso conhecimento científico, o universo ainda guarda segredos que podem estar muito além do que imaginamos. O que podemos tirar disso tudo? Talvez que o mistério faz parte da jornada. Talvez que, mesmo que nunca cheguemos a respostas definitivas, a busca por elas é o que nos torna humanos. E talvez, apenas talvez, esse número nos leve a refletir sobre algo muito maior do que nós mesmos.